É ano de eleições. E como não poderia deixar de ser, toda eleição pretende eleger novos vereadores, novos legisladores e novos prefeitos. O grande problema nos municípios é sempre a gestão ambiental. Como é que nós preparamos, os partidos preparam os seus candidatos para se apresentarem ao eleitor com propostas sérias, com conhecimento de causa e com aquela habilidade de conquistar votos sem enganar? É uma questão bastante delicada, porque nós não temos essa cultura adiantada da democracia com cidadania, onde o candidato se elege pelo seu perfil, pelo seu caráter, pelo seu profissionalismo em relação à sociedade. Então, a sociedade tenta, às vezes, escolher essas pessoas, esses líderes comunitários, esses líderes que trabalham no voluntariado. Essas são as pessoas que são os candidatos potenciais, os candidatos natos para ocuparem uma Câmara Legislativa. Tanto faz ela sendo uma Câmara Municipal de Vereadores, como uma Assembleia Legislativa, ou talvez até uma Câmara Federal de Deputados ou Senatoria. Mas os prefeitos, os candidatos a prefeito, também devem se preparar para os questionamentos dos eleitores quanto às questões ambientais. Então nós estamos num período que eu batizei, o cio dos partidos políticos. Eu já fiz 2 campanhas, uma para senador, uma para vereador, para conhecer por dentro um partido político, ou os partidos políticos. Foram 2 diferentes. E vocês não imaginem as surpresas que um leigo, uma pessoa que não teve assim muito trânsito, muito aconchegada aos partidos políticos, mesmo porque eles só funcionam 3, 4 meses antes da eleição, o resto do tempo eles estão parados. Eles não fazem doutrinação, eles não fazem preparação dos seus candidatos, eles não têm metas internas. Não, eles só funcionam 3 meses antes da eleição. Mas esses partidos no CIO, eles têm então, de acordo com a legislação eleitoral, de selecionar corretamente os seus candidatos, de encorajar a sociedade civil organizada a apresentar propostas e proposições de candidatos, para que o eleitor realmente diga: nessa eleição nós temos bons candidatos para escolher. Então, quando você entra num partido político, você entra antes da eleição. Se você entra, você já entra pensando no quê? Eu quero ser candidato. As pessoas me disseram: você é um cara que tem feito muito trabalho comunitário, você devia ser candidato. Está correto isso aí. Mas tem outros partidos ou outros candidatos que são impostos. Não, você é um cara interessante, você poderia ser candidato nosso porque você conhece como é que funcionam os partidos. Entendeu, né? Então, esse tipo de candidato, muitas vezes, o eleitor não identifica. O que nós gostaríamos de alertar aos eleitores desse embate que vai acontecer em outubro desse ano, diz respeito aos programas de cada candidato. Então, os candidatos têm programas generalizados para atender a sociedade como um todo, mas sempre tem
uma condicionante que é a condicionante do meio ambiente. Onde é que entra essa condicionante do meio ambiente? Quando você é candidato a uma vaga na Câmara de Vereadores de Joinville. Uma Câmara que tem 34 milhões de reais para gastar por ano. Uma fortuna. Mais de 80% dos municípios de Santa Catarina não tem esse dinheiro para gastar. Mas a nossa Câmara aqui em Joinville vai ter. Talvez mais até no ano que vem. Dependendo da arrecadação. Então esse vereador, esse candidato a vereador, tem uma responsabilidade muito grande nas costas. Porque ele vai representar um bairro, ou diversos bairros, ou o centro da cidade, ou uma classe social. E a responsabilidade diz respeito à fiscalização dos atos do executivo. Vereador não é aquele cara que vai dar nome à rua, faz lei de nome em rua, ou lei para dar um título de cidadão honorário a um jogador de futebol. Não, não tem nada disso. Então, o partido político, um partido que se diz ético, um partido da cidadania, um partido que não visa somente a boca do cofre, a chave do cofre, ou uma relação gigantesca de pessoas que vão ser comissionados. Não, isso não. O partido político tem que pensar no contribuinte. Ele viabiliza, ele indica, ele democratiza a presença do vereador, do prefeito, do deputado, do senador lá na frente como representante de um grande setor social. Tem que ser pessoas corretas, pessoas bem informadas, pessoas educadas. E como é que então são preparados hoje nos partidos os vereadores? Não tem, em muitos deles, ou na sua esmagadora maioria, nenhum treinamento, nenhum curso. Se tem cursos, eles são muito rápidos, são fulminantes, mesmo porque os candidatos não assistem às aulas dos cursos. A eles não interessa, eles não têm, muitos deles, a devida educação ética, social, para frequentar esses cursos. Então, já a arrogância, e não perpetuam, não praticam a humildade, já a arrogância começa desde candidato. Isso nós temos que cuidar muito em eleger candidatos que estão preparados para atender à sociedade, não atender ao próprio ego, não atender ao próprio bolso. O vereador é aquele candidato bom, aquele candidato que a sociedade deseja, que vai defender os interesses da sociedade e não interesses de grupos. E nesse contexto de informação, nesse contexto de educação, nesse contexto de preparação do candidato, tem a vertente ambiental. Quantas questões ambientais vão ser questionadas quando esse vereador vai num bairro fazer o seu discurso nos salões de baile, nos salões de festa, nas sociedades de bairro, nas sociedades de igreja? Lá ele vai ser questionado. Como é que vai ficar a questão dos mangues? Ele jamais poderá repetir o que foi muito repetido em campanhas anteriores, de que deixa comigo que eu vou arranjar um lote para você no mangue. Ah, mas o lote, como é que é o mangue? É a terra de Marinha, é a terra do patrimônio da União. Não, depois eu, quando estiver lá na Câmara, eu legalizo para você. E isso não pode mais ser comentado nos discursos de campanha política. É diferente hoje. O vereador tem que se preocupar com a saúde do bairro, tem que se preocupar com a pavimentação do bairro, tem que se preocupar com a iluminação do bairro, tem que se preocupar com a qualidade de vida no bairro, tem que se preocupar com a poeira que os caminhões das construtoras estão fazendo no bairro, tem que se preocupar com o sistema de drenagem, tem que se preocupar em não aprovar na Câmara depois, lá. Ele tem que garantir isso, que ele não vai aprovar loteamento dentro de área de maré, dentro de área de enchente, dentro de área de risco.
Será que todos os nossos candidatos sabem que são áreas de risco? Será que esses candidatos são mais de 100, 200 candidatos em Joinville? Ou até mais, a Câmara de Vereadores? E será que eles têm essa informação do que é uma preservação ambiental? O que é uma mata ciliar? Será que quando ele for vereador, ele vai entender de que não se pode carpir, não se pode matar com agrotóxico, com herbicida, a mata ciliar do Rio Cachoeira? Será que ele vai entender que o poder público não pode ficar cortando árvores sadias nos calçamentos, nas calçadas, só porque teve um eleitor dele lá que pediu para cortar árvore, que está caindo muita folha na calçada dele? Isso acontece, são vereadores que foram eleitos, estão mal preparados. Eles confundem o particular com o social, com o coletivo. Você é coletivo para a sociedade depois que você foi eleito. Você não é mais o vereador do partido. Você é um vereador da sociedade que te elegeu. Nem todos do partido te elegeram. É importante isso aí. Agora, prefeito. O prefeito tem que ter um discurso também de alto nível. Ele vai ser questionado sobre o Rio Cachoeira, sobre reservas de fauna. Tivemos até uma proposta da reserva de fauna. Foi bombardeada. E como é que ficam as condições dos nossos mananciais? Como é que nós vamos proteger as áreas de preservação permanente dentro das APAs, ou da APA do Rio Cubatão, Área de Proteção Ambiental? Esses candidatos que estão aí, será que eles sabem o que é uma APA? Será que eles conhecem a legislação dos resíduos sólidos, do Código Nacional de Resíduos Sólidos, recentíssima? Será que eles têm condições de responder isso num comício, num debate público, quando a imprensa está lá questionando os candidatos? Bastante complexa a questão ambiental para um prefeito e para um vereador. Mas nós temos uma realidade brasileira e nós não conseguimos desgrudar desse encardido político que impregna os partidos. As mesmas metodologias de 20, 30, 50 anos atrás nós estamos aplicando hoje, estamos usando hoje. Não existe modernidade na cidadania. Será que os candidatos a vereador sabem o que é um conselho da cidade? Mas nós vamos voltar dentro de instantes. Aguarde aí que nós vamos continuar com esse debate da cidadania eleitoral. Até já. Retornando ao programa Ecologia em Ação, hoje falando sobre a campanha política que já está correndo, a propaganda política que vai começar a infernizar a vida da gente, goela abaixo na televisão, você tem o teu horáriozinho lá de novela, não pode ver, é os candidatos bombardeando você com discursos mentirosos, na maior parte deles. Marqueteiro faz essas estratégias para enganar o eleitor pouco avisado. Aquele eleitor que não está bem informado, ele não vai saber escolher um bom vereador. Ele vai votar num amigo, num parente, num vizinho, no cara do partido. Ah, mas não tem candidato bom no nosso partido, mas eu vou votar em qualquer um deles. Sem nenhum compromisso com a sociedade. Gente, eu fui candidato a senador. Eu fiquei horrorizado o que se fez nessa campanha, mas faz tempo isso. Foi em 1984. Em 86 eu fui candidato a vereança aqui em Joinville. Eu queria saber como é que são os bastidores dos partidos políticos. Uma vergonha. Para quem tem retidão, quem tem ética, quem tem caráter, fica apavorado com as propostas feitas dentro dos partidos políticos. Os caras
organizam de tal forma a campanha de que todos aqueles caras que estão no partido político lutando por votos, eles têm garantido um empregozinho comissionado. Ah, tem. Aqueles candidatos todos dos partidos que não conseguiram se eleger, todos eles têm garantia de se pendurar no caixa do município. Aí vão para a Fundema, incomodam lá na Fundema, aí vão para a Fundação 25 de Julho, indicado pelo vereador que foi eleito. Fundação 25 de Julho é uma entidade que funcionava exemplarmente. Nos últimos 10 anos ela se acabou. Tanto comissionado que tem lá dentro. Desvirtuaram o princípio da educação aos agricultores. Então, tudo isso é a causa de candidatos não bem preparados, de candidatos que não tiveram educação eleitoral, não tiveram educação de cidadania, não tiveram educação ética. E, quando se candidatam quase que única e exclusivamente para ganhar um bom ordenado. Para fazer viagens para o exterior, para fazer viagens para Foz do Iguaçu, para fazer viagens para o Nordeste, para fazer viagens para a Bahia. Tem vereador aí que viaja o tempo todo. Ele não vai viajar para atender problema do município, para estudar lá fora como é que se resolve os problemas do município. Não, ele vai viajar para passear, para marcar diárias. Tem 34 milhões para gastar, é um sacrifício para gastar 34 milhões. Inventam de tudo, mas nós continuamos com vereadores que não falam nos comícios a verdade. Eles são marketeados, orientados a mentir. Vou conseguir mais leitos hospitalares. Mentira, ele vai ter que explicar de onde que ele vai tirar esse dinheiro do leito hospitalar que ele quer aumentar. Ah, vou conseguir mais segurança. Não, ele vai ter que explicar que se ele faz essa promessa, qual é a estratégia que ele vai usar para conseguir mais um aumento do efetivo de policiais para a segurança no município. É desse lado que se prepara um vereador. Não adianta dizer que vai fazer uma determinada ação se ele não comprova de que forma ele vai alcançar esse objetivo. É tudo na porra-louquice, é tudo na loucura, é no cio político que começou a acontecer agora. Está todo mundo no cio. Você frequenta um partido, você pergunta para um candidato, qual é a tua proposta de candidato? Ah, eu vou dizer que precisa escola, eu vou dizer que precisa mais segurança, eu vou dizer que precisa... Não, todo mundo está falando isso porque eles olharam na estatística dos problemas, no levantamento de uma pesquisa que foi feita aqui há pouco tempo atrás, em Joinville, onde ficou evidenciado quais são as esperanças, as ambições, as necessidades do eleitor, do morador, dos 500 mil moradores da cidade de Joinville. É sobre esses temas que eles vão fazer promessa. Só que vão fazer promessa que não cabe ao vereador, muitas promessas que eles fazem. Eles não têm condições de fazer, por exemplo, alteração de projetos da transferência de uma rede ferroviária federal. Qual é o vereador que vai colocar na sua proposta de candidato a aceleração dos recursos para que o contorno ferroviário de Joinville aconteça logo? Qual é o vereador que vai garantir que a ALL vai ter cancelas para obedecer, para que o povo não se jogue debaixo dos trens? É obrigação do município e da ALL, de acordo com a Justiça Federal, de colocar cancelas. Qual é o candidato a vereador que vai falar sobre cancelas para proteger os motoristas e os pedestres e os ciclistas? Você conhece algum candidato que vai falar sobre isso aí? Você conhece? Qual é o vereador que vai pedir prestação de contas do prefeito, que fez uma obra gigantesca nas ruas de ajardinamento? Qual é o vereador que vai dizer quanto custou isso? Como é que foi essa licitação pública?
Como é que vocês escolheram essa empresa lá de Cuiabá para trabalhar em Joinville, numa obra pública? Será que tem algum vereador que faz essa proposta, que vai dizer: meus eleitores do bairro Floresta, eu vou trazer para vocês as informações que acontecem na Câmara de Vereadores, de que forma são feitas as licitações, de que forma são negociados os pedaços de terra em Joinville para um novo plano diretor? E vou contar para vocês o que acontece nos bastidores. Será que vai ter algum vereador que vai prometer isso para os seus eleitores? Eu vou trazer para vocês, vocês que são moradores da Associação de Bairros aqui, desse bairro aqui, eu vou trazer para vocês, nas reuniões de vocês, de como é que nós estamos trabalhando na Câmara, o que nós estamos trazendo para o bairro de vocês. Será que tem algum vereador que vai falar isso? Será que vai ter algum vereador que diz assim: escuta, os ônibus estão viajando muito rápido, estão atropelando as bicicletas, estão atropelando os carros. E não tem um contribuinte, não tem um eleitor que ganhou uma ação contra as concessionárias. Todos perdem. Será que tem algum vereador que vai pegar essa bandeira de salvaguardar a integridade física dos pedestres, da violência, da grossura, da arrogância das empresas de ônibus em Joinville? Não sei. Então são questões que devem ser levantadas nos comícios, nas apresentações de propostas dos vereadores e dos candidatos a prefeito. Hoje estava no jornal o perfil dos candidatos à prefeitura de Joinville. Perfis bem pobres, para administrar uma cidade de 500 mil habitantes. Um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões. A gente, é dinheiro na mão de um prefeito. Qual é o candidato à prefeitura de Joinville que vai dizer assim: eu vou colocar ordem, eu vou colocar transparência nas licitações públicas, eu vou fazer as licitações públicas eletronicamente em Joinville e o povo vai poder conferir se esse preço dessa pavimentação aqui corresponde ao preço da iniciativa privada, o que a iniciativa privada paga? Será que vai ter algum candidato a prefeito que vai dizer isso? É isso que nós vamos questionar. Essa campanha política desse ano vai ser diferente. Começou com a ficha limpa. É um avanço da democracia, é um avanço da cidadania. Vamos ver quantos candidatos à prefeitura vão falar no desenvolvimento da cidade, num plano diretor correto, um plano que não só beneficia espigões, mas um plano que beneficia a qualidade de vida do ser humano aqui. E que dê garantias às pessoas que conquistaram um espaço de paz. Para que essas pessoas não sejam vítimas de uma sombra permanente o ano inteiro, de um espigão de 15 andares, ou de 30 andares. Vão morrer de tuberculose porque não vai mais bater o sol nessas residências. Que os vereadores mudaram intempestivamente a pedido de não sei quem. Esses candidatos a vereador têm que garantir de que eles não vão fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de armação, esse tipo de frustração do eleitor. Outra coisa, quando você for eleito, não mude o teu telefone, não mude o teu endereço, não se esconda. Seja e continue sendo transparente como você foi, sorridente, você sorriu o tempo todo na campanha. Olha nos jornais a fotografia dos candidatos rindo debochadamente da gente. É isso aí, gente. Nós estamos em ano de campanha e nós temos que, dentro dos conceitos de democracia e cidadania, escolher o menos mal. Não o melhor, o menos mal. Porque candidato bom mesmo se comporta diferente. Só que esses candidatos bons não têm espaço. Infelizmente não tem. Nós gostaríamos de ter melhores candidatos
para uma Câmara de 34 milhões por ano. Pode gastar 34 milhões. Nós gostaríamos de ter candidatos eleitos com um perfil tal que você pudesse ligar para o gabinete dele e ser atendido. Onde você não tem um bando de comissionados lá dentro do gabinete que estão sentados em cima das mesas e quando você chega lá, estão todos tomando um cafezinho. E você chega e ninguém te vê, você é transparente. Sequer você tem um lugar para sentar no gabinete de um vereador desse. Não atendem. Então, vamos pensar bem em quem nós vamos votar, quais são as propostas ambientais desses candidatos, o que tem na proposta desses candidatos na questão da água de Joinville, de onde é que nós vamos buscar recursos para manter a qualidade da água, como é que nós vamos proteger as nascentes nossas, como é que nós vamos impedir que o Rio Cachoeira seja tingido de vermelho. Como acontece constantemente, ou é azul ou é vermelho. Quais são as desculpas desses poluidores? Como é que o vereador se comporta perante uma situação dessa? Ele vai atrás, ele vai investigar. Será que o vereador vai fiscalizar os licenciamentos ambientais que são liberados pelas agências municipais de meio ambiente? Quem controla essas agências? Quem controla a qualidade do serviço? É você, candidato a vereador. Diga isso para o teu eleitor. Seja transparente, seja honesto, seja ético. Seja um bom candidato. Não busque marqueteiro para mentir para o eleitor. O eleitor não dorme mais de tocar. Até o próximo programa.